Oi, amores, tudo bem? Bom, eu tô aqui, como prometido, para tentar ensinar a make do clipe Não Vou Estar Aqui. Então, eu preparei esse tutorial, lembrando que eu não sou maquiadora profissional e não sei fazer tutoriais, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês aí o passo a passo de como eu fiz essa maquiagem do clipe. Espero que vocês gostem, que consigam acompanhar. Qualquer dúvida, é só deixar escrito aí embaixo, que eu vou tentando ajudar todo mundo. Tá bom? Então, boa sorte e boa aula! Então, para começar, nós vamos usar essa sombrinha, tá? Em creme, que é da Mary Kay, é uma sombrinha perolada. E aí você vai passar bem pouquinho dela, uma gotinha mesmo, ó, na pontinha do dedo, e espalhar por toda a pálpebra. Depois de passar a sombrinha em creme, a gente vai passar uma outra sombra no mesmo tom, mas dessa vez em pó. Aqui eu tô usando a Hold On, da Victoria's Secret. E aí você vai passar com qualquer pincel mesmo. É só pra dar uma secada de leve na sombrinha creme. Agora, ó, com um pincelzinho redondinho, tá? Pequenininho como esse daqui. A gente vai passar uma sombra marrom, a gente não vai passar direto a preta, então pode ser qualquer sombra marrom. Essa daqui tem um pouquinho de brilho, mas se você tiver sem brilho em casa não tem problema. E aí você vai fazer com ela o desenho que você quer que a sombra preta tenha, tá? Então ela vai servir como guia para a sombra preta. Para ela ficar bem espalhadinha, nós vamos usar outro pincel redondinho, mas esse é um pouquinho maior, tá vendo? Que é para poder esfumar bastante. Tá vendo? A gente vai espalhar bastante a sombra marrom, ó. E ela vai servir como base para a sombra preta. Aqui embaixo, né, na lateral aqui do olho, a gente pode consertar e deixar na direção certinha usando a esponjinha de maquiagem. Então a gente já tem a guia com a sombra marrom. Agora sim, usando uma sombra preta, tá? Essa daqui já tem um pouquinho de brilho, é a First da Victoria's Secret também. Você vai pegar um pincel achatado, tá? Como esse daqui, ó, ele tem uma pontinha, mas ele é achatadinho, tá? Que vai ficar mais fácil de aplicar. Ao invés de espalhar a sombra, você vai dar batidinhas assim de leve. Então, pega a sombra e vai aplicando com batidinhas de leve. Percebeu que eu cheguei com a sombra preta bem pertinho do esfumado, né? Mas a gente vai pegar aquele mesmo pincelzinho redondinho, nós usamos para esfumar a sombra marrom. E aí você vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Então ficou agora tudo em tom de preto. Na parte de baixo do olho, aqui ó, nós vamos usar um pincel um pouquinho menor, tá? Ele é achatado também, que é para delinear. Então você vai pegar a mesma sombra preta e vai passar aqui na parte de baixo, mas só até a metade do olho, tá? Então só da metade para fora. Agora, com um pincelzinho também achatado, mas um pouquinho arredondado, nós vamos pegar uma iluminadora, tá? Aqui eu vou usar essa daqui, que é da Mary Kay. Na verdade, hoje eu vou usar o joguinho inteiro. Primeiro eu vou usar essa daqui para iluminar o cantinho dos olhos e depois essa um pouquinho mais rosadinha para iluminar perto da sobrancelha, tá? Mas isso mais pro final. Primeiro nós vamos pegar a branquinha mesmo. Então passa bem pouquinho na pontinha desse pincel mais redondinho. Tá vendo? Ó, passa só no cantinho aqui de dentro do olho. Agora nós vamos passar o delineador.
Como eu não gosto muito do delineador, eu prefiro fazer assim, ó, pegar um pincel bem fininho como esse daqui, vou pegar uma sombra preta sem brilho, tá? Essa daqui no caso é da NYX, e eu vou molhar o pincel um pouquinho na água, tá? E vou fazer como se fosse uma pastinha com essa sombrinha preta, tá? E aí eu vou usar como delineador, então eu vou passar na parte de cima e na parte de baixo também seguindo a sombra preta, que você passou até a metade dos olhos. Você vai aproveitar agora que a parte de baixo ainda tá um pouquinho molhada e vai pegar aquele mesmo pincel que usou para passar a sombra preta e esfumar um pouquinho essa sombra molhada que a gente passou agora. A nossa base de sombra preta já tá pronta. Agora, antes de colocar os cílios, nós vamos colocar os brilhinhos, tá? Então ele vai ficar brilhante como esse olho aqui. Tem um truque, tem um segredinho. E o segredinho tá aqui, ó. A gente vai usar esse creme fix, tá? Ele é da Contém 1 grama. Ó, ele vem como se fosse uma colinha em bastão, tá? E a gente vai passar com o dedo mesmo. O creminho, ó, pega bastante assim com o dedo, tá? E aí você vai bater de leve na sombra. Por que tem que ser de leve? Porque senão vai espalhar toda a sombra que você já fez até agora. Então bem de leve, você vai bater o dedinho da pontinha do olho até mais ou menos a metade. Não chegando muito na metade, assim, um pouquinho antes, tá? Pronto. Não dá pra ver, né? Mas a gente já tem a colinha aqui no olho. E agora, nós vamos misturar dois tipos de glitter, de brilho, tá? Os dois também são da Contém 1 grama. Então, a gente vai usar o preto e o prateado. Primeiro, tem que abrir com muito cuidado, porque se cair, vai fazer aquela bagunça em casa. E aí você vai achar brilho durante meses e meses em tudo. Então, abrir aqui com cuidado, deixa no cantinho seguro. E aí você vai pegar qualquer formato de pincel, aqui eu tô usando um achatadinho, mas eu deixei ele só pra passar brilho, porque senão depois fica ruim de tirar. E aí você vai pegar um pouquinho do brilho preto, vendo a pontinha, e você vai passar primeiro o brilhinho preto. Então, primeiro na metadinha assim do olho. Tá? E para aplicar, então, você viu que tem que ser batidinha de leve. Agora, com o mesmo pincel, você vai pegar o brilhinho prateado e aí você vai passar mais um cantinho do olho e passar também por cima do brilhinho preto, para ele misturar, mas o cantinho vai ficar um pouco mais claro. Então, sempre batendo o pincel, tá vendo? Agora é só a gente misturar. E ele vai ficar assim. Então ele foi ficando do mais escuro, né, até o mais clarinho. E a gente usou só dois tipos de brilho. Quando a gente passa a colinha, geralmente fica uma falhinha aqui na sombra preta. Para consertar essa falha, você vai pegar a sombra preta, pode ser com brilho ou sem brilho mesmo. E aí você vai bater por cima do glitter mesmo, assim. É só pra consertar, né? E fica inteiro. Agora, é o seguinte. Nós vamos pegar um cílio, tá? Esse aqui bem cheinho, fica super legal, porque como a maquiagem é um pouco mais forte. Claro que se você não quiser, né, ou às vezes não tem prática, não quer colocar, não precisa, mas como eu adoro, acho que fica super legal, então eu vou colocar esse aqui bem cheinho, tá? Igual eu usei lá no clipe. Segredinho, ó, tirou ele da caixinha, pega as duas pontinhas e aí você vai fazer assim um pouquinho com ele, tá? Pra deixar ele bem com o formato do olho. Ainda mais esse que é bem cheinho, acaba ficando um pouco mais difícil.
E aí você vai passar a cola aqui na parte de cima, esperar secar um pouquinho a cola e depois colocar no olho. Bom, enquanto a cola dos cílios vai secando um pouquinho, a gente pode ir fazendo a sobrancelha, né? E também a parte iluminada embaixo da sobrancelha. Então, eu vou pegar novamente aquele estojinho que eu mostrei pra vocês, que é da Mary Kay, e vou usar a iluminadora mais rosadinha, tá vendo? Essa daqui. Então, eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra fazer o cantinho do olho, tá? E vou passar aqui em cima, ó, perto da sobrancelha. Eu passo sempre essa rosadinha que é pra não ficar muito branco, né? Já que a maquiagem é bem escura, a sombra é bem escura, pra ela não ficar com aquela sobrancelha branca, né? Aquele contorno. Agora, né, você vai pegar um pentinho ou uma escovinha e ajeitar. E aí você vai passar ou o seu lápis, né, e fazer o contorno da sobrancelha, ou então, como eu prefiro passar aqui, sombra, tá? Então eu pego um pincelzinho bem fininho e aí eu pego a sombrinha marrom, que fica legal pra mim, que combina direitinho, e aí eu preencho a sobrancelha e deixo o desenho mais certinho. Então aí você vai passar a sua máscara favorita, o seu rímel. Pode caprichar, tá? E para finalizar o olho, você vai passar o lápis na parte de dentro. Eu vou continuar usando o truquezinho do pincel e a sombra com água, mas você pode fazer isso com o lápis, tá? Então, vocês viram que fazer a sombra, né, do clipe da música Não Vou Estar Aqui não é tão difícil. O que parece ser mais complicado é colocar os brilhinhos e vocês viram que na verdade é super simples. Agora você vai pegar o seu corretivo, a sua base e o pó que você já está acostumado a usar, né, e fazer a base toda do rosto antes de passar o blush e o batom, certo? Então aqui eu vou usar esse corretivo aqui, que é da Maybelline, que é super legal, é só a gente girar assim, ó. E sai já aqui na esponjinha, o corretivo. E vou passar aqui embaixo do olho. Mas eu não vou deixar assim, né? Com a esponjinha, a gente termina de espalhar. De base, eu gosto de usar essa daqui da MAC, tá? Que ela é pro rosto e pro corpo. E aí cada um vai ter que ver a cor que fica melhor, né? Tom de pele, a minha é M1A51. E aí a gente tem um segredinho. Eu vou colocar um pouquinho de base aqui. Opa! Saiu muito até. E aí eu vou pegar um pincel, tá? Que é assim. Vocês viram que a pontinha dele é um pouco mais fininha, né? E vou pegar agora com o pincel a base que eu coloquei aqui na esponjinha, ó. Virando assim, tá? É pra espalhar em tudo. E é só passar no rosto. Depois de passar a base, é hora do pó. E pra não ficar com o rosto muito marcado, a gente vai usar o pó, mas bem de levinho, que é só pra secar mesmo a base, tá? Então você vai pegar o pó, aqui eu tô usando o Dream Mate da Maybelline também. E aí com o pincel você vai bater um pouquinho assim, ó, com o pó compacto, tá? E vai tirar o excesso, tá? Fica bem pouquinho.
aí já deu aquela secadinha na base, né? Então, ó, tá já prontinho, né? A base do rosto. E aí você vai poder passar o blush. Aqui, ó, eu vou pegar aquele kit de novo da Mary Kay, tá? Que é um kit super legal, ó. Assim, caixinha. Né? Eu vou usar esse bem rosinha, que é o blush. Mas eu vou misturar com esse outro aqui, tá? Esse tem um pouquinho de brilho. Ele é um pouquinho prateado. Então, eu vou pegar primeiro o da Mary Kay. Ó, passei um pouquinho aqui no pincel. E aí, eu vou misturar com esse. Tá vendo que ele vai ficar mais brilhante. E aí você vai passar na bochechinha, sempre seguindo, né, o formato aí do seu rosto. Pode fazer bico. Mesma coisa do outro lado. E para finalizar a nossa maquiagem, o nosso make, né, eu vou usar esse batom aqui, lindo, maravilhoso, que é da MAC, tá? Uma coleção magrinha aí da Lady Gaga, que é o Gaga número 2, ou a 41, mas eu não vou passar direto, eu vou pegar um brilhinho, tá? Que é esse daqui da Victoria's Secret, que também é de girar igual o corretivo, e vou misturar no batom. Então, saiu um pouquinho de brilho aqui, eu vou pegar e misturar assim no batom. E aí eu vou aplicar aqui na boca. Prontinho. Se você quiser, os cílios, para ele poder ficar mais em pezinho, você pode usar um Convex, tá? Mas como você tá com os cílios postiços colados, tem que ser bem de leve mesmo, porque se você apertar muito, ele vai ficar dobradinho, vai ficar quadrado, ao invés de ficar curvado. Então é bem de leve. Bom, amores, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o make, né? Da música Não Vou Estar Aqui, do clipe da música Não Vou Estar Aqui. Mas antes de ir embora, uma última dica pra vocês, que é esse demaquilante aqui, que eu adoro, que é da Mary Kay. Como a sombra é bem escura e cheia de glitter, né? Fica meio complicado de tirar, mas esse demaquilante aqui, ele é ótimo e de primeira já tira tudo. Depois de tirar a sombra, aí você pode lavar o rosto inteiro usando o sabonetinho, aliás, o shampoozinho amarelo da Johnson, que lava cabelo de neném mesmo, tá? Não é pra estranhar não, funciona, que é uma maravilha. Bom, já dei algumas dicas aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Cumprindo aqui a nossa promessa da nossa brincadeira com relação aí aos views e tudo mais, e a galera do Twitter e tudo, certo? Até o nosso próximo bico, a nossa próxima aventura. E quem ainda não conferiu o vídeo da música Não Vou Estar Aqui, pode conferir agora mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um super beijo e a gente se vê.